Olá, pessoal. Vou contar o que eu vi e o que eu vivi, mas com muito receio e muito medo, pois só de estar falando aqui já é um perigo. Pedi para um narrador do canal não mencionar meu nome. Eu já moro há alguns anos numa rua onde não tem saída e nunca havia ido até o fim dela. Mas um dia eu pensei, por curiosidade, conhecer e ir até o fim dela, para andar e ver, por curiosidade, o que tem no final. Mas virava e mexia. Havia sempre movimentos de carro naquela rua. E era sempre em 3 dias da semana. Me lembro bem, e esse movimento começava às quartas, quintas e sexta-feira. Era um movimento de carro absurdo até o final dessa rua. E a princípio, eu não me tocava por achar aquilo normal. Hoje já não moro mais nesse determinado lugar. Já mudei tem alguns tempos. Mas com o passar dos dias, eu fui achando estranho e fui batendo a curiosidade de saber o que havia no final daquela rua. Eram muitos carros e alguns carros bem sinistros. A maioria eram pretos de vidros escuros que não se enxergava nada. E os horários eram sempre os mesmos. Era sempre no começo da tarde. Observei esse fato por algum bom tempo, e quando um dia bateu a vontade de chegar mais perto e observar o que havia ali. Alguma festa de confraternização, sei lá, algo assim do tipo. Mas a curiosidade era tanta que não pude me conter. E aquele dia era uma sexta-feira e já batia às 18h30. E o fluxo de carro já havia parado. Então caminhei para lá e a cidade que eu morava era bem conhecida, cidade interior de São Paulo. E que nesses horários só se ouve barulhos de cachorro da vizinhança. Nada muito além que isso. E quando fui me aproximando, a fila de carros de um lado para o outro era enorme. E eram carros para dar com pau. A última casa da rua era uma casa de um terreno muito grande e eu nunca a tinha visto. Pois mesmo morando já ali há algum tempo, foi a minha primeira vez que tinha ido até ali. Aquele muro enorme, e fora a fora de mais ou menos 3 metros de altura, com aquele arames cortantes e, enfim, quase em toda a casa tem como proteção anti-furto. Até aí estava de boa. Mas quando cheguei no portão de entrada, havia um silêncio. Mas de repente comecei a ouvir um coral de voz. Todos juntos no mesmo tempo ressoaram umas falas. E em primeiro não dava para entender nada. Mas aquelas vozes juntos falavam para vocês. É de dar medo e horrores. Era como se fosse um canto, como rezas, sei lá. E a curiosidade nesse momento só aflorava mais ainda. No anseio de saber o que estava acontecendo realmente ali. Procurei um jeito de tentar observar de alguma forma. Olhei para um lado, olhei para o outro. E então foi quando vi uma árvore encostada no canto daquele muro. A árvore era grande e alta por demais. Pensei comigo, será que vou ou não vou? Mas não hesitei. Corri até a árvore e comecei a escalar com muito medo e com bastante cuidado, para não dar nada errado.
E com muito esforço, nessa hora, já estava suando tudo, a adrenalina estava nas alturas. Quando então consegui observar por cima do muro, entre meio às galhas das árvores, procurando também me camuflar, pensei comigo: meu Deus, o que é que estou fazendo aqui? Quando lá dentro havia um monte de gente com aquelas roupas toda preta, como se fosse uma batina, mas havia um capuz em todos e não dava para ver rosto de ninguém. Quase cuspi o coração, de tanto que pulava no meu peito. Uma fogueira enorme, como forma de círculo, e mais afastada um pouco daquele fogo. Pouco mais retirado pelo um canto havia alguém com um saco na cabeça. Estava amordaçado. Dava para ver isso porque era o único, que o capuz era de cor branca e todo amarrado. Tomei aquele espanto que quase sai da minha boca. O grito de pavor, levando minha mão rapidamente para não estragar tudo. Continuei observando tudo aquele cenário. Quando então aqueles homens de preto e tudo que estava ali fez o maior silêncio, que só se ouvia o vento e mais nada, porque nesse momento até os grilos da noite faziam nenhum só barulho. Aqueles homens pegaram aquela pessoa amordaçada, caminharam até próximo à fogueira e um deles recitou uma palavra no qual eu não entendi. E logo depois empurrou aquele homem dentro da fogueira, no meio daquela roda. Ah, pessoal, quase caí de cima daquela árvore, com o susto que levei. Aquele homem, ao cair na fogueira, gritava, e seus gritos eram indescritíveis. E quando cessou aqueles gritos, pensei comigo: mataram aquele homem. Estava me preparando para descer dali, pois já havia visto demais e as pernas já não queriam mais obedecer. E de tanto medo, quando de repente pulou para fora da fogueira, rosnando e fazendo uns barulhos graves, horrorosos, como se fossem aqueles sons de felinos enormes. Gente do céu, o que vi era um monstro, porque para mim aquilo era um monstro, era enorme. Havia jogado um homem e de repente me sai um monstro de dentro da fogueira. E esse monstro de mais ou menos da mesma altura daquele muro. Fácil, era grande demais. E o pior vem logo depois.